O uso de cigarro faz mal também na gestação? Ah, essa aí eu não preciso nem ser Essa aí é fácil. saber, não. Faz mal, é verdade, né? Faz mal em qualquer época da vida, né? Estando vivo, fumar é péssimo. Agora, na gestação é dramático. Principalmente. Né? Dramático, porque afeta, né, a formação, né? E atentem bem para uma coisa, não é só um problema feminino, a mãe fumando durante a gestação. O pai que fuma, ele já vai emprestar ali alguns genes defeituosos. Existe um risco de mutações genéticas, né? E isso pode repercutir. Ó, né? isso a gente não sabia, hein? Quer dizer Verdade. que a mãe não fuma. Ainda que o marido não fume perto da mulher para ela se tornar uma fumante passiva. Se ele é fumante, Se ele é fumante, ele já está mandando ele já pode entregar ali um informação material contaminada. genético, ele pode entregar um material genético defeituoso. Existe um risco maior no fumante do que no homem comum. Uau. Isso eu também não sabia. Então, quer dizer, afeta a fertilidade, tá? Né? Tanto masculina quanto feminina. E a qualidade do espermatozoide vai ser ruim. Principalmente do sêmen, aquele líquidozinho por onde navega o espermatozoide. Você pega rapidinho. Você pega espermatozoide de homens não fumantes, coloca no sêmen de homens fumantes, eles ficam lentos. Você pega espermatozoide do fumante, coloca no sêmen de homens não fumantes, ele fica mais rapidinho. Movimento linear e progressivo. A concentração de oxigênio próxima a trompas de ovários da mulher é igual à concentração de oxigênio, a pressão de oxigênio do pulmão. Uau. Tão importante é a oxigenação, a respiração dos tecidos ali. Quer dizer, se você está prejudicando a presença do oxigênio no organismo, porque o cigarro principalmente faz isso, ele transforma o complexo oxihemoglobina, a hemoglobina é o pigmento vermelho do sangue que carrega o oxigênio pelo organismo. E você está transformando isso em carboxiemoglobina, que é uma hemoglobina contaminada com gás carbônico. E nesse caso você pode estar gerando ali um feto, consequentemente um bebê, geneticamente falando, dependente? Em potencial? Não conheço estudos de que seria dependente de potencial, mas você vai afetar o crescimento dele, isso aí, mesmo que você não passe carga genética, o que vai acontecer? Ele vai ter, em média, 30% menos de massa corporal. Meu Deus. Obviamente, se ele está em formação, se as células estão formando tecidos e você tem 30% menos de massa corporal, tem 30% menos de desenvolvimento. Quer dizer, isso no caso do pai fumante, da mãe fumante, isso aí potencializa. Aí já estou falando assim, da mãe fumante. Tá. Né? Do pai fumante tem que prestar o material genético. O pai se fuma perto da mulher, não existe fumante passivo, mas esse conceito caiu. Se um fumar aqui dentro, todos nós fumamos. Ah, mas ele está fumando lá no cantinho. Você está fumando junto. Nós todos estamos fumando juntos, tá certo? Então, quer dizer, se ele fuma perto da mãe, sim. Se ele não fuma perto da mãe, a mãe fuma durante a gestação, sim. Afeta, sim. E aí aumenta a taxa de abortamento, aumenta a taxa de hemorragias, aumenta a taxa de alterações placentárias, a placenta é fundamental para a gravidez, né? E uma série, aumenta o risco de doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes. Então, assim, é desastroso o cigarro na gravidez. E mais, mamãe não fumou na gravidez, não, enjoei e tal, não, meu filho é importante, não fumei. Mas aí já teve um bebezinho e tal, e aí fuma na amamentação. As toxinas do cigarro passam pelo leite, tá? Meu Deus. Não adianta. E até aquilo que recende da sua roupa, do seu cabelo e tudo, e que o nenenzinho aspira, aquela fração sólida do cigarro fica impregnada na tua roupa, no teu cabelo e tal, faz mal também. Deixa eu pegar um ganchinho nessa pergunta. Sim. Por isso que é tão importante que o nosso ar esteja purificado e nesse tempo de muita poluição, isso prejudica fatalmente, vamos sair um pouco do cigarro mais para entrar na poluição, isso prejudica fatalmente a gestante, que talvez mora em lugar muito poluído, essa fumaça do carro que não é inspecionado, que o cara não tem cuidado nenhum com o carro, ele está lançando essa fumaça aí, isso acaba com gestante mesmo. A qualidade do ar, né, é uma coisa assim que para nós seres humanos é temerária, né? Então é muito importante e a poluição é temerária. Então, obviamente, afeta sim, uma pessoa que mora num centro urbano, né, em locais muito poluídos, né, obviamente existem determinados riscos diferentes daqueles da pessoa que mora, por exemplo, num lugar onde tem florestas, onde tem um ar puro, onde tem água mais purificada, então acesso a um meio ambiente melhor. A questão do meio ambiente, ela afeta, não é, nessa temporada muito as crianças e os idosos, né, muito importante, aqueles que têm algum problema já respiratório também. É necessário muita hidratação, né, é necessário uma série de cuidados para que haja um equilíbrio.
Mas, sem dúvida, é um tempo muito perigoso, né? Aumenta, inclusive, a incidência de pessoas que necessitam de cuidados médicos. Doutor, mas o senhor falou sobre a questão do cigarro, aí eu fiquei pensando sobre a bebida alcoólica. Na mesma proporção também? Existe uma síndrome alcoólica da gravidez, tá certo? Então, quer dizer, você vai ter desde a abstinência, né? Aquela criança super irritável após o nascimento, porque ela tem uma abstinência daquela substância ali, né? Existe deficiência também de crescimento, você pode ter déficit de atenção, você pode ter distúrbios psicológicos, distúrbios sociais nessa criança por causa do hábito de beber. E vamos estender, né? O problema das substâncias tóxicas, também das drogas, todos, desde o cigarro, passando pelo álcool e todas as drogas, são tragédia na gravidez, né? Então o gestante deve se manter longe disso e eu sempre digo uma coisa, a mulher não engravida, quem engravida é casal. Então não é responsabilidade apenas da mulher. O progenitor, o pai, também contribui com o material genético, então quer dizer, ele deve estar em ótimas condições na hora de fecundar essa mulher. Então o homem engravida junto, até imita a barriguinha às vezes, Exatamente. né? Alguns até ganham peso, né? Bom, agora a gente vai para a próxima pergunta, né, para a gente ver se é mito ou verdade, ou afirmação. Grávidas podem ter a pele manchada pelo sol? Pois bem, então é o seguinte, algumas grávidas, elas têm o que a gente chama de melasma, cloasma. O hormônio, vai existir muita oferta de hormônio no corpo inteiro da grávida. Existe uma condição chamada fotodermia, né? Esse hormônio circulando em muita quantidade, às vezes circulando na flor da pele, ele pode ajudar a acontecer algumas marcas, né? A alteração do metabolismo da melanina e marcar, sim, principalmente as áreas expostas, e o rosto é uma das áreas. Isso depende de mulher para mulher. Tem mulher que tem manchas e outras não. Outras não vão ter. Isso é do corpo da mulher mesmo. Nós não sabemos exatamente a razão, né? Porque algumas têm essa característica, outras não. Pode ser uma razão genética, mas existe sim, devem usar filtro solar, devem se proteger, mas as que têm muita tendência, algum grau de mancha. Então a gravidez manchando a pele pelo sol é mito, nesse caso? Não, é verdade. É verdade. Nem todas as pessoas vão ter a sua pele manchada. Mas é pelo sol ou pelos hormônios? A presença do hormônio e o efeito do sol. Essa combinação, então é a combinação vai determinar o Então plasma. é uma verdade, ali apareceu... É a verdade. Verdade. Ô, sabão não de é uma coco, verdade corrija absoluta, aí. mas é verdade. Sim, é porque ali foi afirmado que só o sol mancharia a pele, mas na verdade é o sol com a combinação do hormônio. Exatamente. Assim como o uso do anticoncepcional, ao usar o anticoncepcional, algumas mulheres também podem ter essa fotodermia. Então o sabão de coco tem que trocar aí, é verdade sabão de coco, que a mulher pode estar grávida, pode ter a pele não serão manchada. todas. Ali o que eu entendi apareceu que é mito porque é só o sol, né? Não é só o sol que mancha. Não. É pelo hormônio. O sol é um dos elementos fatores que atua. Ele já mancha sem estar grávida, imagina. Hoje, se não for bem dosado, é complicado. Então vamos mostrar de novo a resposta. É um mito, a pele na gravidez é sensível ao sol. É necessário usar protetor solar, de preferência em gel, já que a pele é mais oleosa na gravidez. Então é mito porque não é o sol que mancha, mas é o sol associado, né, aos hormônios. A presença dos hormônios. Né? Exatamente. Muito bom. Temos uma próxima, produção, uma próxima pergunta. São muitas dúvidas, né? É verdade. Grávidas sentem mais calor? Isso eu já ouvi muitas grávidas reclamando de calor, principalmente no finalzinho da gravidez. Entendo. É mito ou verdade? Olha, isso tende a ser verdade, sim. Como digo, né, não é para todas as grávidas, mas a grávida está numa situação um pouco semelhante, por exemplo, à menopausa. Ela não tem o ciclo, né, hormonal acontecendo, né? Ela tem um outro regime, ela, por exemplo, não menstrua. Então, depende um pouco também, né, da condição física dela, né? Aquelas que estão um pouquinho acima do peso e vão sentir mais calor, sim. No geral, a tendência é sentir um pouco mais de calor, sim, tá certo? Vão existir as exceções, mas, via de regra, é verdade. É verdade. Então, vamos mostrar lá, então, a verdade, né? Grávidas sentem mais calor, é verdade. Exatamente por aquilo que o doutor acabou. Eu pensava que era só por causa do peso, né, das dobrinhas, então quer dizer que não. As dobrinhas também. Como a resposta está ali dizendo, tem mais sangue circulando na gravidez, então a dilatação do organismo como um todo
E aí a grávida fica mais sensível ao calor e às mudanças. É por isso que os gordinhos sentem mais calor, é porque tem mais sangue circulando. Só sangue, não é por causa das dobrinhas. Aumenta a superfície corporal, você vai ter que nutrir isso e os capilares que estão nutrindo tornam-se mais sensíveis ao calor. Eu pensava que era por causa das dobrinhas, mas é por causa do sangue circulando, tá vendo? É muito sangue para irrigar, muito coisa. De tudo um pouco é cultura. Mas antes da gente ir para a próxima, eu quero tirar uma dúvida aqui, que eu já vi algumas grávidas relatando o seguinte, que descobriram a gravidez depois de um tempo porque elas menstruavam mesmo estando grávidas, ou havia ali a presença de um sangramento. Como é que acontece isso? Por que acontece esse sangramento? Podem acontecer sangramentos durante o período da gravidez, não é exatamente uma situação muito confortável. Nós temos muito medo de sangramento na gravidez, não deve sangrar. Não é saudável. Mas pode acontecer por vários fatores, um deles inclusive de risco à gravidez, que é a ameaça de aborto, né? Tá vendo ali, na hora que houve implantação dessa placenta, né, permaneceu um vaso ali aberto e ele continua sangrando, porque na verdade a placenta é uma confluência de vários tipos de lagoas sanguíneas que vão consolidando e vão se transformando ali no tecido placentário, entre outras coisas. Mas aí o que acontece? Uma implantação baixa de placenta pode trazer um sangramento, né, um descolamento de determinada área da placenta pode ocasionar sangramento, uma sensibilidade, uma inflamação, infecção ou até uma sensibilidade do colo uterino pode provocar sangramento. E aí confundir a gestante. Mas não é menstruação, é sangramento genital. Que algumas mães confundem com a menstruação. Rarissimamente a gente ouve falar de algumas mulheres que tiveram um sangramento cíclico e que até, né, pode trazer alguma confusão com isso aí. Mas isso, assim, é uma coisa muito rara e difícil de você constatar, na realidade. Né? Mas pode acontecer durante a gravidez e ela achar que não está grávida. Né? Então sua pergunta é verdade. Minha pergunta é verdade. E eu queria também saber o seguinte, infecções, né? Principalmente a infecção urinária no período da gravidez, isso pode prejudicar de alguma forma? Pode sim, né? A infecção prejudica em qualquer, né, situação. Na gravidez a mulher vai estar menos competente do ponto de vista imunológico, né? E pode sim, a gente trata prontamente porque não é seguro permanecer com a infecção durante a gravidez. Pode ocasionar uma série de efeitos adversos, inclusive até a morte do bebê. É mesmo? A coisa é mais séria do que se pensa, então. Deve-se tratar, né, prontamente. Agora, eu tenho uma outra pergunta, não sei se a produção tem mais perguntas para colocar aqui. Tem mais perguntas? Então, coloca que depois eu faço. Então vamos ver. A minha. A próxima. Mulher grávida tem que comer por 2? Agora eu quero ver. Olha, se comer por 2, vai ter que emagrecer por 4. Muito bom. A conta não vai fechar, certo? Então, comer bem não significa comer muito. Comer bem significa comer com inteligência, sabendo quais os nutrientes que você precisa e com variedade, né? Eu como salada. Você come salada, é importante para você, para o bebê e tal. Como alface, tomate, alface, tomate, alface, tomate. Não, tem que comer agrião, tem que comer acelga, tem que ter variedade de folhas, tem que ter variedade, uma oferta maior de frutas, uma oferta maior... Viu, Andresa? Então, isso é o mais importante. Não pode ficar variando demais, igual as mulheres... É mito ou é verdade que as mulheres têm uns desejos muito esquisitos? Não, primeiro vamos responder essa aqui, né? Porque eu quero fazer aqui. Essa aí, então, é um mito. Não deve comer por 2, senão tem que emagrecer por 4, como disse o doutor, né? Muito bem. Olha lá, se comer muito, a mãe e o bebê podem se tornar obesos. A mulher precisa de uma alimentação adequada e balanceada, já que vai necessitar de uma energia para a gestação.